Boa tarde! Olha a gente aqui hoje com uma convidada super especial. A gente já conversou hoje com Miguel Guimarães, ele que arrasa na arquitetura. Agora a gente vem falar, sabe o quê? Com Sandra Strauss. Ela que é uma pessoa abençoada, iluminada, vem contar um pouco pra gente sobre a cabala da casa. Eu vou até escrever aqui embaixo pra vocês no comentário. Quem quiser aprender mais sobre a técnica, entender de quem é realmente conhece e domina o assunto, a Sandra que é professora. Eu vou até ler o kit completo dela, o currículo dela, porque ela é professora transformacional de cabala e ela trabalha com a engenharia da alma. Pensa que pessoa iluminada que é Sandra Strauss. Para quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho da Sandra, deixa eu já colocar aqui um pouquinho dela. Nessa hora some tudo, né? Sandra Strauss vai falar um pouquinho dos livros dela, um pouco sobre a árvore da casa, a árvore da cabala que você posiciona e organiza isso dentro da sua planta na hora de projetar, na hora de montar. Deixa eu ver se a Sandra já está por aqui. Sandra Strauss. Cadê você? Sandra, se você estiver vendo, escreve aqui embaixo um oi que fica mais fácil. Eu consigo clicar no seu nome e te convidar para a live. Para quem tá chegando é o seguinte, conhece alguém que gosta de cabala, gosta, quer entender melhor, não entende a diferença entre cabala e feng shui para aplicar no projeto, já faz o seguinte, clica aqui embaixo, ó, nesse aviãozinho que serve exatamente para você convidar os amigos, tá? Então, clica nesse avião, manda para os amigos, convida os arquitetos, convida o pessoal que gosta de entender sobre a alma e energia da casa, das pessoas que moram dentro dela, para vir assistir a Sandra Strauss falando. Outra coisa, tem um coraçãozinho aqui embaixo. Esse coraçãozinho serve pra gente deixar ainda mais apaixonado todo mundo que está envolvido nessa live. Então, metralha o coração. Som tá ok? Tá entrando som pra todo mundo? Tá todo mundo ouvindo? Tem áudio, tem som. Ainda não tô conseguindo te achar por aqui, ao vivo, Sandra. Consegue pedir pra participar da live? Já tô vendo muita gente bacana por aqui. Achei você. Olha ela! Namastê! Eu, eu adoro quando a tecnologia acontece, me preenche assim, né? Que vai dar certo. Já deu. Que prazer ter você aqui com a gente hoje. Estrana, obrigada por aceitar o convite, dividir esse conhecimento maravilhoso com a gente. Já coloquei aqui um pouquinho do que vamos falar. Vem novidades por aí. Tá travando para todo mundo? Ou é só para mim? Travou um pouquinho, mas agora foi. Deu certo? Voltou. 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 Sandra, tá me ouvindo? Olá, tô sim. Coisa boa, coisa boa. Olha, a gente quer saber muita coisa de você. Eu sei que você tem um conteúdo maravilhoso e enriquecedor para dividir com a gente. Aliás, não só professora, mas agora também abriu um curso de formação para Cabala, né? Sandra, conta um pouquinho mais dessa história também, porque não é só para psicólogo, não, é também, não é só para terapeutas, é também para profissionais da arquitetura, né? Com certeza. Ah, que feliz, que bom estar aqui com você. Tava com saudade. Você Muita. fez uma entrevista comigo que eu amei, porque uma coisa é a gente fazer uma entrevista com aquelas perguntas básicas, né? Outra coisa é fazer né, uma entrevista com uma pessoa que estudou, que foi lá a fundo e faz perguntas inteligentes, aí isso estimula. Eu adorei aquela nossa entrevista. Então, Natália, esse curso de formação de terapeutas da Cabala da Casa, isso é um sonho, né? Porque eu sou terapeuta da Cabala da Casa há 20 anos. E você vê, hoje a gente está com o mundo meio parado, mas eu estou a mil, porque as pessoas estão dentro de casa
e querem fazer a cabala das suas casas. Claro, a gente Ai, que precisa legal, de é ferramentas verdade. espirituais. Eu não dou mais conta sozinha. Então, eu vou amar ter vários arquitetos nessa formação. Eu vou formar 100 terapeutas e já tem uma lista de arquitetos que se interessam não só pela parte física do espaço, mas pela alma do espaço. Todos os arquitetos se interessam pela alma do espaço, porque senão não seriam arquitetos, óbvio, né? É verdade. Mas agora, como é que eu toco nessa alma, né? O que é esse campo energético do espaço e como a gente pode trabalhar trazendo a arquitetura e fazendo essa Trazer a fusão cabala com a arquitetura. e acaba sendo um diferencial para o arquiteto, né? Muito grande. Eu acho que até tem muita gente que não consegue diferenciar o que é o Feng Shui da Cabala. Você encontra muita gente com essa dúvida? Porque eu confesso que eu tinha muito. Eu já sanei essa dúvida, porque, olha, já tenho o Sandra ao meu lado há muito tempo. Tem uma diferença para os arquitetos muito significativa entre a cabala da casa e o Feng Shui. Porque o Feng Shui, ele lida com mudanças físicas. Então, se ele encontra uma parede que, de alguma forma, não vai estar de acordo com o mapa energético dele, ele manda tirar a parede. Né? Tem alguns arquitetos que adoram isso, tem alguns arquitetos que não querem nem ouvir. Né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, até foi o Jairo Descender falou assim, Sandra, você não vai me dizer para botar a parede no centro da casa de amarelo, não, né? Eu falei, não, Jairo, as nossas mudanças. Então, qual é a real? Assim, o Feng Shui, ele é uma sabedoria de milenar que tem tudo é pautado, tudo é científico ali, mas ele faz mudanças físicas. A cabala da casa, ela vai lidar só com fluxo. Então, ela vai identificar as fontes energéticas do espaço que são subdivididas de acordo com os pontos cardeais. Então, por exemplo, o canto leste da casa, ele corresponde ao chácara coronário. E o que o chácara coronário corresponde no nosso campo energético? A nossa expressão da certeza, da convicção e da esperança. Então, essa informação de um canto leste ter essa correlação com o meu chácara coronário, com a minha certeza, com a minha convicção, com a minha esperança, de repente traz uma informação a mais para o arquiteto que ali, de repente, se a pessoa gosta de um altar, é um lugar para se ter um altar, e aí o arquiteto vai fazer o Ideal. altar mais lindo do mundo. Né? E assim, os pontos na casa são subdivididos, Natália. Então, o canto leste é a certeza, a convicção, é a nossa esperança, coisa que a gente está precisando muito trabalhar. Né? A cabala da casa, ela vai botar uma determinada letrinha, ela vai lidar com um símbolo. Mais ou Isso, menos isso olha que aqui, né? legal que você preparou. Você é muito linda, olha que linda. Então, a planta baixa da casa, ela é subdividida exatamente assim, numa pizza de 8 fatias. Né? E cada fatia vai ter uma correlação com um ponto cardeal mesmo, norte a norte, leste a leste, sul a sul. E cada ponto cardeal é uma força interna dessas pessoas que habitam esse espaço. Então, a gente lida você com você mesmo, você nas suas relações e você no mundo, você nos espaços. E aí a alma da casa passa a falar com a sua alma. É interessante isso, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar de dicas sobre isso, e aí você vai ver como é que é isso na prática. Então, assim, vamos falar do canto sudeste. O canto sudeste é o canto da prosperidade. Da prosperidade no espaço e da prosperidade no meu campo energético, no campo energético da pessoa que habita esse espaço. Então, a gente também tem que ver o quanto essa pessoa está prosperando, o quanto o dinheiro está escoando, né? Tem um relato, tem o que a pessoa fala para a gente, o que está bom, o que não está, o que a gente precisa transformar, é que vai ser de acordo com essa informação que a gente vai botar uma letra específica para potencializar essa fonte, esse cantinho, ou até mesmo uma mudança que o arquiteto, no caso, faz, potencializando, mudando esse canto na casa.
Porque às vezes não dá para você colocar, fazer uma intervenção na arquitetura que propicia aquela situação, né? Tipo, seria ideal ter um escritório naquele canto, mas é o local, sei lá, da cozinha. Então você acaba colocando uma letra para que aquilo seja atraído e essas letras são em hebraico. São São aquelas letrinhas de letras, hebraico. exatamente. Essa que é a diferença da cabala da casa. Então, ela não vai mudar layout de lugar, e sim fazer interferências com letras quânticas. O que são letras quânticas? São letras que têm um pulso, uma vibração, uma Deixa eu ver se eu tenho aqui. frequência, né? E essa é a árvore da vida, né? E essas letrinhas, elas captam essa informação e essa informação passa para o fluxo. Porque o trabalho, Natália, a base do trabalho é que a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, se a gente tem letras Na vida, vibrando né? na vida, né? Então, se a gente tem letras de abundância, de conexão, de calma, de harmonia, de equilíbrio, vibrando no nosso espaço, o espaço passa a ser um recipiente dessas forças. Mas assim, não basta só eu colocar a letra para ter prosperidade. Eu preciso interagir, eu preciso despertar dentro de mim essa centelha da prosperidade, da certeza, da convicção para eu vibrar, para eu pulsar isso e assim atrair. É um trabalho que ele inclui o meu sistema de crença, os pensamentos, os sentimentos para as minhas ações e a minha fala estarem de acordo com tudo isso. É um trabalho bem amplo. Né? E existe assim, eu vejo que assim, até um curso muito estendido, né? Vai além de letras, vai além de tudo que envolve arquitetura, né? Realmente é a engenharia da alma. É a engenharia da alma, que inclui circuitos. Para ser uma engenharia tem que ter circuitos. Inclui medicina, porque a gente vai estar falando de cura. Inclui a própria cabala em si e os códigos que essa filosofia traz para a gente poder ampliar a nossa consciência e acessar melhor os nossos clientes e o espaço energético da casa. O que mais que inclui? Inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência Precisa de comportamental. um curso inteiro, porque olha, você juntar todas essas ciências em uma única pessoa é uma evolução muito grande. Mas você sabe que tem Foram uma coisa muito muitos anos, interessante? né? Vou mostrar para vocês a dica master, eu vou colocar aqui. Pena que não aparece inteiro, mas eu te contar. Esse aqui é o livro A Cabala da Casa, da, olha lá, ó, linda, da Sandra. Tem ele aí? Tem. Tô colocando aqui a capinha do livro. Dentro desse, eu ganhei um assinado, tenho até um YouTube dela, dessa casa toda, Esse que é YouTube é exatamente lindo. contando essa história, né, Sandra, da importância de todos os aspectos andando em sintonia e ainda vem as letras, que aí você, quando você se encontra e entende como aplicar a cabala no seu projeto, você coloca essas letrinhas. E quando cai, de repente, o sudeste cai exatamente no lugar que ele tinha que cair, porque aqui a gente mostrou a planta da casa, ela certinha, com a Sim. pizza certinha. A planta pode estar em qualquer posição, né? Vai depender do canto norte Da que você bússola tá, mesmo, né? da bússola, vai depender da bússola, o canto que tá. E aí você organiza. Agora, por exemplo, se cai exatamente no lugar certo que ela tem que estar, ainda assim você coloca a letrinha, Sandra? Sim, porque, por exemplo, eu acho esse exemplo ótimo. Uma pessoa, uma mulher quer casar, e o canto do relacionamento, que é o canto sudoeste da casa, cai na área de serviço. Aí parece que o mundo acabou, né? Pô, o canto do meu relacionamento, logo na área de serviço. Mas, Natália, a gente tem que lembrar que isso é um circuito. O dedinho mindinho não vem até o coração para receber sangue. A gente precisa estar com essas fontes em andamento e não estagnadas, né, para todo o circuito fluir. Então, ela passa a entender que se ela cuidar daquele cantinho, que é a área de serviço, porque a área de serviço é o cantinho da nossa casa, que às vezes é o mais, né,
negligenciado, que a gente deixa, que a gente quer menos fazer contato, né? Ver e Não usar. nos dias de hoje mais, né? Que tá todo mundo em casa, né? Hoje a gente está usufruindo de todos os Que a gente cantinhos da aprendeu nossa a casa. usar esse canto. Eu fiz amizade também com esse ambiente lá em casa. Fez, né? Fiz Então, esse amizade sincera. ambiente, você sabe que esse ambiente dos relacionamentos, ele também é a fonte da superação de obstáculos? Olha, todo mundo É, superou esses obstáculos nesses últimos dias, né? eu espero que Superamos sim. todos. Eu espero que Superamos sim. vários obstáculos. É, Agora conta pra gente um pouquinho como que é essa árvore, a gente não consegue encaixar muito bem, a árvore da vida, sim. assim que a gente chama ela. É. A árvore da vida é o diagrama que vai ajudar a gente a interpretar e a entender essas fontes energéticas que estão na casa e que forças inspiracionais elas despertam dentro da gente. Então, assim, a Uou. árvore da vida ela é formada por 10 expressões, 10 fontes, e ela tem uns caninhos aí, né? Umas artérias, umas veias Aham. que interligam esses órgãos da alma, do espaço, que também correlacionam com os órgãos da nossa alma. Né? Então, o canto um é o canto leste. Foi isso que eu falei, que é o da certeza, da convicção, da esperança. O canto 10, por exemplo, Natália, é o oeste da casa. Ele é que é a força, que é a fonte da concretização e da realização. E tá aí alguns exemplos quando a pessoa fala assim: nossa, eu tenho milhões de projetos, mas eu não consigo concretizar. Na hora que está quase lá, desanda. Alguma coisa acontece. Alguma coisa Quem se acontece. identifica com isso? Pois Muita gente se é. identifica com essa situação. E aí, quando a gente fala assim, não estou passando bem, é o fluxo que não está passando bem. A gente precisa aprender a desobstruir os nossos fluxos. Porque energia positiva e energia negativa fazem parte da vida. A gente não evita a energia negativa, porque É. a energia negativa ela se transforma. Eu costumo dar esses exemplos. Se a gente vai visitar alguém no hospital, o gráfico da vida qual é? É subida e descida. Subida e descida. Se for uma linha reta, a estagnação, essa sim é falência. Essa É sim é fatal, nociva. né? Acho que mata a pessoa. É pi, aquela linha do É. pi, Deus me livre, né? Essa linha do pi. Deus me livre. E essa linha do pi na nossa casa é quando a gente tem uma energia parada, estagnada. Pode ser através do nosso sistema de crença, que parou de acreditar no projeto, que deixou, né, os medos interferirem, e o medo é uma energia que puxa a gente para trás. Né? Fato. As emoções são emotions, são movimentos, alegria para cima, né? A gana, o desejo para frente. O medo é um movimento para trás. Então, Retrôgrado, é verdade. né? Então esse fluxo ele tanto pode estar estagnado pelos nossos medos, pelas nossas frustrações, pelos nossos traumas, quanto fisicamente na casa por um ambiente onde a gente vai entupindo ele. Aí é uma veia, é uma artéria obstruída. Sabe aquele cantinho da bagunça que você vai entulhando tudo ali, tudo ali, tudo ali, tudo ali? Quem se identifica também. As pessoas podem até falar que porque assim, é muito real, é muito da vida isso, né? A cabala, ela não vai alterar. As pessoas acham que a cabala levam para um lado esotérico, uma coisa de magia. Não tem nada disso. A cabala, ela é uma filosofia que explica como as leis espirituais funcionam. Então, essas leis espirituais, elas servem para ampliar minha consciência e eu fazer escolhas mais claras. Porque a gente faz escolhas o tempo inteiro. Nós somos o resultado das nossas escolhas. Então, assim, eu não altero a maré, eu não tenho como alterar essa situação de coronavírus, mas eu tenho como ter ferramentas para lidar com a maré, com o leme, né? Então agora eu vou um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, né? E assim a gente vai fazendo escolhas mais assertivas, porque a gente Fato. escolhe o tempo inteiro. Até quando você fala assim, escolhe aí para mim, você está escolhendo não escolher. E as escolhas são sementes, né, Natália? E as escolhas como sementes Olha, eu gostei dessa frase, eu vou adaptar. Escolhas adapta. são sementes, é a melhor de todas. Eu vou, Você eu tá... vou, eu vou Não, escrever a real, melhor eu vou de escrever de todas verdade isso é, aqui.
Escolhas são sementes. Umas vingam, outras não. Né? Se a gente quer que essa Vai o semente... quanto você aduba elas, né? O quanto você aduba, mas às vezes a vida também aduba ela para você. Então você faz uma escolha que em algum momento ela não foi a melhor, né? Eu brinco que tem uma metáfora do jatobá, né? Jatobá é uma árvore enorme. Eu quero sair de casa, mas tem um jatobá que está emperrando a minha porta, eu não consigo sair. Aí eu olho assim para ele e falo: caramba, como que você me apareceu aqui? Né? Um dia essa semente foi plantada. E assim a gente vai ampliando a nossa consciência para fazer escolhas. O mundo comportamental, ele exige da gente clareza nas nossas escolhas, porque os sentimentos, as emoções são ventos. Outro dia eu estou fazendo uma live que é uma contagem, que é uma representação da saída dos hebreus do Egito até receber os 10 mandamentos no deserto. São 49 dias. A gente hoje está no 4º dia. Né? Mas por que eu estou falando disso? O que eu estava falando antes de falar da contagem? Eu vou pegar o fio da meada. A gente estava falando exatamente Estava falando das escolhas. É. Né? E a gente está exatamente nesse período, né, da saída pela peregrinação no deserto, né, do Egito, que aí foi onde Jesus foi confinado e ressuscitou. É exatamente neste período que tudo isso acontece. Então, esses 49 dias... Ah, já lembrei. Obrigada. Esses 49 dias, que é um percurso, porque o Egito tem uma representação de um lugar estreito, de uma consciência estreita, porque era um mundo dos monumentos, então era um lugar todo voltado para o físico, eles eternizavam os corpos, né? As múmias, né? E agora a gente definitivamente adentra o deserto, né? A gente já está começando a viver o deserto. O deserto tem escassez, o deserto a gente precisa estar muito atento, né? Qualquer distração no deserto ela pode ser fatal. Então, nesse momento desse percurso no deserto, até a gente receber a Torá, que é essa nova consciência, que é uma consciência para o mundo dos momentos, onde a gente valoriza muito mais o espírito do que o físico em si. Aí eu estou fazendo essas lives no meu Instagram e uma pessoa falou assim: nossa, você não pode ficar triste. Ela me mandou uma mensagem assim: você não pode ficar triste porque você é inspiração. Eu vou ficar triste, eu sou humana. Verdade. Né? O que a gente faz com essa tristeza é que a gente tem que ter cuidado. A tristeza ela vai vir, não tem como. Né? A gente vai se deparar com a tristeza. O que eu faço com a tristeza? O que eu faço com a raiva? O que eu faço com o medo? É a tal da semente. E foi o que eu falei para ela. Em momento nenhum, a minha tristeza vai tirar a minha esperança. Mas que ela vai vir, eu não tenho como parar. Vem, fato. Eu acho que até gosta, é bom sentir ela de vez em quando, pra gente dar muito valor mais além e à frente do que tá para vir, né? Agora, você fala muito disso também nesse novo livro que você acabou de lançar, ou conta mais o que tem nele, que é o Self-Fit. Ah, que legal. Tá vendo? Cai para todo mundo, tá? Cai inclusive para mim. Então, Natália, o Selfie ele não é um livro. Depois a gente fala do livro que eu estou escrevendo, que eu vou lançar em agosto, né? Aqui a produção. Me conta melhor, então, desse lançamento. Eu tinha entendido que era um livro. Ai, conta mais. O Selfie é quase que um livro, mas ele é um livro digital que eu vou falar com a pessoa. Na verdade, ele é um curso, ele é um método, ele é um livro vivo. Então, a pessoa adquire o Selfie para ela fazer a ginástica da própria alma, a ginástica do espírito. Da mesma forma que a gente tem um treino para o nosso corpo, né? A gente não tem uma série que a gente vai lá 10 repetições de bíceps, né? Aí repete 3 vezes, porque a repetição é que condiciona o músculo. E no caso do exercício espiritual é igual, a repetição é que condiciona a nossa alma, é a repetição que condiciona o nosso espírito. Então eu desenvolvi esse método que ele é uma autonomia espiritual, é a sua série espiritual para você estar com a alma sarada. Olha que pretensão! Que sensacional! É muito bacana. E ele foi feito ao longo de um ano.
Foi muito trabalho, foi muita pesquisa, duas agências trabalhando em cima disso para ver o quanto era funcional esse treino da alma. E ele foi lançado agora, na sexta-feira da semana passada. Estou super feliz. As vendas já estão super acontecendo e são 10 aulas. Então, na verdade, você precisa de 10 a 12 minutos por É isso dia. que eu ia perguntar, qual que é o tempo de duração? Gente, é super rápido, dá 10 minutos, 12 minutos. Porque a gente tem que ser prático. Né? Quando a pessoa fala assim, eu não sei meditar, Sandra, eu não vou conseguir ficar 40 minutos meditando. Eu É um falo, nem eu. processo. Não, nem eu. Eu até fico hoje em dia, porque é muito treino, né? Mas a minha prática é uma meditação de 4 minutos. Que toda vez que eu quero dar um reset na minha alma para fazer escolhas mais assertivas, para acalmar o pensamento, para me reequilibrar, eu tenho essa ferramenta de 4 minutos. Imagina se eu tiver que toda vez que eu me desequilibro, eu parar 40 minutos para fazer uma meditação. Não, 40 minutos eu vou fazer lá na medicina da consciência, na minha yoga Kundalini, né? Com uma Um preparação. Agora, outro na momento. prática, eu preciso de coisas práticas. Então, o treino, Natália, são 10 minutos, de 10 a 12 minutos, tá? Que eu explico o que é cada força interna. Tem um aquecimento, tem um quiz que foi super elaborado para você se autoavaliar. É um trabalho constante, de florescimento constante. E travou para todo mundo? Todo mundo. E lá no Self também tem a cabala da casa, porque eu disponibilizo as letrinhas, né, como se fosse o pezinho. E assim, Também disponível. Legal. eu quero hoje acender o interruptor à luz do meu sucesso. O meu sucesso está na área sul do meu ambiente. Que interruptor que eu uso? Uma letrinha que todo treino te ensina a chegar em que letrinha que Exatamente você nesse. usa para botar no seu canto sul, que é o canto da sua oferta. A sua oferta está diretamente ligada ao seu sucesso. Que interruptor que eu uso para acender essa fonte? Uma das letras. E isso tudo o Selfie te ensina. Ele está muito didático. Ele está muito lindo. Adorei. Você sabe que a gente, voltando nesse assunto, a gente até esqueceu de dar as dicas do Cabala que a gente falou que ia dar no começo, misturamos os assuntos. É muito Pra gente dar a assunto. dica do Cabala. Então, assim, quando as pessoas... Né, uma das dicas é adquirir o livro, porque no livro, né, vai ter Você a consegue ter um letrinha. entendimento geral, né? Não, e tem a ferramenta em si, tem a letrinha. O Selfie também tem a letrinha. Você Pô, mas as recebe a letras são as letrinha. mesmas, né? As letras são as mesmas, as ferramentas, os interruptores são os mesmos. São 22 tipos. Né? E você tem o teu mapa energético, tem tudo. Agora, uma dica para esse momento, para as pessoas começarem a entender o que a Sandra está falando, o que é a alma da casa. Né? Então, eu sugiro que você escolha um cantinho na sua casa e você vá até esse cantinho. Né? E os cabalistas, eles são contemplativos, porque um ser contemplativo, ele é um ser calmo e assertivo, ele não é um ser reativo. Porque quando a gente reage, Natália, a gente acaba sendo o efeito das nossas escolhas. Quando a gente age, tem uma ação proativa e não reativa, a gente é a causa das nossas escolhas. Então, por que treinar a meditação e a contemplação? Para ser um ser calmo, pausado e assertivo. É. Então, esse exercício, essa dica, escolha um cantinho na sua casa. Então, vê o que esse cantinho te inspira. Quando você olha para uma determinada planta, ela não está ali por acaso, não. O que essa planta vai te inspirar? Quando eu olho aqui para a minha planta, ela me inspira estabilidade, ela me inspira crescimento, ascensão. Então, começar a interagir, né, com a alma
do espaço que vai falar com a sua alma. Então, a planta, ela, o que que essa planta me inspira? O que que esse porta-retrato com essa determinada foto me inspira? E assim eu vou trazendo alma para os cantinhos da minha casa. Agora, se eu me deparo com um cantinho que me inspira caos, eu tenho que Vai olhar te para esse inspirar o quê, cantinho, gente? Caos. né? Macieira não dá Inevitavelmente. banana. Inevitavelmente. Eu lembro uma vez você ter dado uma dica de um espelho no quarto. O que que era aquela dica, Sandra? Você lembra? Isso é o meu quarto, que é todo espelhado. Né? A Gorete Colasso espelhou minha casa inteira. O único lugar que não pode ter... Mas eu amo, tá, Gogos? Eu amo minha casa espelhada. Até porque minha casa é uma casa pequenininha que ela ganha amplitude com os espelhos, né? Mas o único lugar que não pode ter espelho, Natália, é quando a gente espelha a entrada do fluxo leste. Por exemplo, isso é importante. Se a gente embarrera o fluxo leste é o fluxo que nutre a casa. O Cristo Redentor, aqui no Rio de Janeiro, ele é uma bússola. Ele está de frente para o leste, o braço esquerdo dele aponta para o norte, o braço direito aponta para o sul. Ai, E eu as nunca soube disso, costas que para o máximo. oeste. Isso a gente, como eu sou É coisa de contemplativa, eu vou carioca, né? observando. Não é coisa de carioca, não, é coisa de quem observa, né? Observa, de quem conhece a cidade, quem entende. Né? De fato, né, a praia está no sul, a Zona Norte está, né, tá no braço, a Zona Oeste está atrás Ah, dele, que o Cristo acaba bacana. sendo uma bússola. Adorei essa bússola. Mas as religiões monoteístas, elas se viram para o Oriente, elas se viram para o Leste para receber esse fluxo que nutre. Se eu tenho um espelho que embarrera essa entrada, e não é a porta de casa, tá, gente? Porque o Feng Shui às vezes fala, coloque um espelho na porta de entrada. Não tem nada a ver com localização e sim com ponto cardeal. Eu não posso embarrerar o fluxo que nutre meu ambiente, senão meu ambiente já é desnutrido. Aí as pessoas ficam resfriadas, ficam doentes e não sabem por quê. É fluxo, é energia. Peraí, o canto leste da casa representa o quê? O canto leste é a nossa esperança, a nossa certeza e a nossa convicção. É a nossa fé. Sem fé, sem certeza, a gente não vai a lugar nenhum. Você não pode Porque a colocar espelho dúvida ali, é uma porque aquela... energia de estagnação. Não reflete o seu Pura! canto leste. Não Puro! reflete ele. Então, assim, por exemplo, na praia, né, aqui na Vieira Solto, na Delfim Moreira, é um exemplo, tá? Uhum. Um exemplo chique, né? Eu não posso refletir o arpoador, porque é de lá que o leste vem. Na Avenida Entendi Atlântica tudo. também serve, tá? É que eu quis pegar um exemplo prático. Qualquer lugar que você entenda que lá é o seu É o arpoador, leste. é o leste. Agora, Não pode espelha colocar aquele uma canto. bússolazinha. Não espelha ele. Deixa o fluxo entrar. A Bota uma bússola ela vai plantinha. apontar o norte. Né? Mas se a gente tem o norte, a gente tem todos os outros pontos. Adorei. E o espelhar é colocar de frente, não é colocar de costas. Tem isso também? Tem. É espelhar mesmo. Tá. Então, se você tá de frente para o leste, você não pode colocar espelho atrás de você para ele não refletir esse leste. Exatamente. Você pode fazer Exatamente. colocar um espelho de frente para você para o leste, para que você Pode. veja ele Pode. Muito e que a bom. energia venha do leste. Exatamente. Eu tenho um espelho na frente do meu leste, não refletindo ele, mas o meu leste, ele encosta no vão do elevador. Então, para eu não ter esse movimento, eu botei um espelho ali, né, que amplia o meu leste e, ao mesmo tempo, ele embarrera esse fluxo de subidas e descidas de interferências externas. É a, é a Entendi tudo. única É a única alteração física que a Cabala da Casa faz, é isso. Não botar um É isso. espelho que embarrere o leste. O resto, tudo é fluxo. Tem O que resto, entrar. tudo pode. Banheiro no centro pode? Claro que pode. A maioria das casas... Eu já fiz, pessoalmente, mais de 1.200 ambientes. 99% das casas tem um lavabo, um banheiro no Tem. centro. Não tem como não Exatamente ter. ali. Então, a cura passa pelo cuidar, é olhar para ali como
é cuidar dos espaços. Desse. E não sair quebrando o banheiro do centro das casas, por favor, tá, gente? Coloca também a letrinha que dá tudo certo. Coloca a letrinha, mas a letrinha a gente coloca fora. A gente não coloca a letra dentro dos banheiros, porque o banheiro tem uma energia de escoamento. É para isso que ele está ali, né? Fato. Ó, tem até gente perguntando aqui, ó. Algumas pessoas não entenderam. Não colocar espelho de frente pro leste é o seguinte: você Isso. vira pro leste. Quando você tá olhando pro leste, tá vindo a energia que tem que vir para você. Se tiver um espelho atrás de você refletindo, essa energia vai bater no espelho e vai sair. Então, você não pode ter um espelho refletindo a sua vista do leste. Né? Diferente, Isso. por exemplo, você tá vendo, a energia tá vindo do lado do leste. Você pode ter um espelho onde você se olhe, não nas suas costas, e sim na sua frente. Tá explicado? Todo mundo agora entendeu? Natália, eu durante anos falei, ninguém entendia o que eu falava. Eu vou carregar você de intérprete. Pronto, olha, tá vendo? É assim que funciona. A Carmen Alvim aqui também comentando. Já virei craque da cabala, tá vendo? Você tá craque. Mas não necessariamente a gente precisa ter um espelho ali para se olhar. É só, né? Sim, É só sim, se sim. o local físico acolher esse espelho. Não é uma regra ter um espelho, é uma regra não ter um espelho Não e embarrar o fluxo nesse. leste. Tem mais alguma outra dica diferente? Tem Para tantas cozinha, que é onde a gente tem dicas. essa parte de refeição, enfim, que tanta coisa acontece, né? Tem alguma coisa Então, diferente do cabala para cozinha? tem. A cozinha vai pedir para estar limpa sempre. Ai, gente, que difícil. Isso começou a ficar muito difícil esse negócio. Eu já mandei fazer a pia funda, que é para você esconder a louça lá embaixo. Mas até a louça, se não foi lavada, ela precisa estar Limpa. semi-limpa. Né? A organização gera ordem. Né? Ai, gente, isso é coisa da minha. Isso é inteligência de vó. Eu sempre falei, se vó fala as coisas, você escuta. Minha avó sempre falava que a gente não podia deixar resto de comida, porque senão vinha espírito. A comida. Não Não é consigo só nem falar o resto da espírito. frase. Não, a gente fica até com medo disso, né? Não é que vem Mas era coisa de espírito, vó. vem Era coisa de vó. mosquito, vem sujeira, vem barata, vem bactéria. Bem Né? tudo. Já dizia Sou minha muito avó, tá vendo? Ela prática. nem conhecia a cabala, ela já sabia disso. Então, a cozinha é um lugar para a gente ter o cuidado de estar limpa, né? E para ser um lugar de harmonia. Se tiver que quebrar o pau, quebrar na sala. Ah, lugar de lavar roupa suja é na sala. É na sala. Roupa suja de pessoas é na sala, entendeu? E o Natan, meu filho, a gente ontem teve um quebra-pau. Estamos há 30 dias os dois juntos. Né? E assim, ele está ultrapassando um horário de dormir. E aqui tem regras. Você imagina, coitado, ele é filho de mãe profeta, né? Então, a gente foi para a sala, porque quebra-pau no quarto, a frequência vibra. E fica, a gente no quarto precisa de descanso. Quebra-pau na cozinha, a cozinha é o lugar que alimenta. Não, precisa alimentar, é o lugar da nutrição. Como é que vai quebrar? A energia fica ali, gente, é que a gente não vê. A vibração fica. Né? E na varanda? Pode quebrar o pau na varanda. Os vizinhos escutam tudo, varanda... gente. Aí vai sair as conversas tudo errado. Pois é feio quebrar o pau na varanda. Quebra na sala, porque a sala tem mais um fluxo de movimento, então vai sair mais rápido. Tá? Adorei. É um lugar de... né? Harmonia da casa. Quebre o pau na sala. Adorei. Também nunca falei isso, mas é verdade. E a ideia é a gente sempre estar buscando um consenso e não as disputas. Porque a gente quer o bem-estar. As disputas geram mal-estar. Adorei. Sandra, olha, já tem 42 minutos que a gente está em live. Já vamos se aproximando para os últimos 10 minutos. Quem tiver pergunta para Sandra, manda aqui embaixo. Eu queria falar, você vai lançar ainda um livro em agosto. Em agosto vai sair a Engenharia da Alma, mas aí é um outro tema. Né? Eu quero todo mundo fazendo treino da alma, fazendo selfie. Que quanto mais almas saradas no mundo a gente tiver, melhor o mundo. Né?
Agora o livro, Engenharia da Alma, transformando medos em potências. Porque ao longo das minhas pesquisas, eu vejo que o medo é algo que realmente trava a gente de realizar todo o nosso potencial. Então, o primeiro capítulo, ele diz o seguinte: prazer em reconhecê-lo. Porque quando a gente reconhece o medo, a gente coloca ele aqui na frente, ao invés dele estar aqui. E quando a gente coloca na frente, a gente tem ferramentas para enfrentar. Entender ele, é verdade. Né? Então, tá poderoso esse conteúdo. Tá poderoso. Eu tô aqui em produção máxima, né? Você tá aproveitando até esse momento para se interiorizar ainda mais e colocar tudo ali na ponta do papel, né? Eu já queria, gente, a capa até do livro. Eu falei, Sandra, mas eu quero ver a capa. Ela falou, calma que eu não tô escrevendo o livro. Você sabe que eu já tinha a capa. Eu fiz uma série de fotos e eu falei, essa vai ser a capa do meu livro. Só que a agência, para lançar o selfie, escolheu exatamente a capa que eu queria, né? Aí eu falei, não, essa é a capa do livro. Aí todo mundo desapega, desapega. Aí eu desapeguei da capa do livro, vou ter que fazer outra. Logo teremos novidades, então. Pessoal, para quem quiser saber mais sobre o programa de treinamento da Sandra, o Selfit, manda o link, onde você encontra o programa, ou o livro. Ele está no site da Sandra. Como que é o site, Sandra? sandrastrauss.com.br. Isso. sandrastrauss.com.br, ou então no Instagram dela, que é @sandrastrauss, eu coloquei aqui embaixo, para todo mundo ver. Você também pode clicar e lá no feed dela, na bio, tem o site. É só clicar que você já é direcionado direto. Se tiver qualquer dúvida, também manda inbox para Sandra, que ela pode mesma mandar. Eu respondo todas as perguntas, sempre respondi. Eu gosto dessa interação. Para mim, ela é super importante. Não tem influenciar sem ser influenciado. Mas né? mídia social é para se socializar, o próprio nome já diz, né? E tem gente que sabe usar. Quem sabe usar? A Sandra. Muito bem. Eu tenho ajuda, tá? Eu hoje em dia tenho ajuda. Isso é verdade, porque tanta coisa que a gente tem que colocar, né? Tem que estar sempre atualizado. Sandra, eu amei a nossa conversa, amei nosso bate-papo. Muito, muito, muito obrigada. Você sabe que hoje eu falei com as minhas alunas, eu tenho um grupo de alunas em São Paulo, tenho 2 grupos fixos, né? E eu falei assim para elas, perguntem o que eu quero hoje. Aí, o que você quer? Eu quero ir para São Paulo! A carioca. Quem vai perguntar o que eu quero? Eu quero ir para São Paulo. É isso que eu quero. Ai, que delícia. Eu quero que todo mundo fique bem, na verdade, aproveitando esse momento, que já que a vida colocou a gente dentro das nossas casas, então vamos olhar para a nossa casa com um novo olhar. Vamos olhar um todo, né? Entender. Olhar um e a nossa casa aqui dentro também, né? Nossa morada interna. Onde mora a sua alma. E entender que essa nova consciência, ninguém está sozinho, né? Para eu estar bem, o outro precisa estar bem. É uma consciência coletiva e ela vai entrar à força. A gente vai ter essa percepção que a gente realmente estamos todos conectados. Fato, sabedorias de Sandra. Muito obrigada, amor. Muito, muito obrigada. Vou deixar já um beijo grande. Obrigada a todo mundo que participou. Espero que todo mundo tenha aprendido muito também aqui com a Sandra. Quem quiser saber mais, está lá no livro, está no Instagram dela. Tem um monte de coraçãozinho, uma graça. Adoro. Uma semana maravilhosa, uma semana abençoada. Para você também, para todos. Amém. A Esther, um beijo, Esther. Muita saudade. Obrigada. Quando vier para São Paulo, você chama a gente, que a gente também quer te ver muito. Com certeza. Beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.